3, 2, 1. Então, vocês afirmaram que os avanços sociais, a humanidade caminhar para um futuro melhor, depende desses índices que a gente está vendo agora, desses acontecimentos que a gente está presenciando. No entanto, a humanidade melhorar, ela depende muito mais dos elementos, de possuir elementos que possibilitem um melhor futuro. E, mais do que a gente vê o que está acontecendo agora, por mais que isso seja um reflexo, mas o futuro não depende do que está acontecendo agora, por mais que seja essencial analisar o que está acontecendo agora, a gente vê que a humanidade já está preocupada com isso. E isso que é muito mais importante. A humanidade ela já tem as preocupações, a gente vê que a humanidade atualmente já se preocupa muito mais com melhorar socialmente do que priorizar interesses políticos e próprios. Então, como é que a gente consegue perceber isso? A gente vê já elementos que possibilitam que existem melhorias no futuro. E quais são esses elementos? A gente tem, por exemplo, jovens assumindo posições de protagonismo. A gente vê já uma preocupação com a comunidade internacional com melhorar a educação e com possibilitar que esses jovens forneçam melhorias e avanços, tanto na questão política, tanto na questão social, quanto na questão ambiental, tanto na questão científica. E a gente vê, por exemplo, exemplos disso, que comprovam que isso está acontecendo, que são casos, por exemplo, da Greta, que está preocupada com a questão ambiental. Ela é uma ativista ambiental, e isso mostra que o mundo já assume uma posição de preocupação e que a gente vê os jovens, que a gente tem que pensar que os jovens eles são essenciais para o futuro. Os jovens são o futuro. E eles são parte de eles são o caminho para melhorar isso. E a gente tem, por exemplo, a Malala, que tem grandes contribuições sociais. Ela é uma jovem, ela está em condições, ela se encontrava em condições precárias e ela mostra que a humanidade está no caminho para melhorar isso. Além disso, a gente vê um elemento muito importante, que é o comprometimento com debater, com se preocupar com as questões sociais. Então, a gente vê a humanidade buscando encontrar soluções para os problemas que ela atualmente encontra. Então, a gente tem organizações, principalmente, a gente tem vários casos de organizações que antes não existiam ou que não tinham tanto papel social antes, não tinham tanta função, como a OMS buscando soluções na pandemia, buscando encontrar consensos. A gente tem, por exemplo, a ONU buscando, através de seus conselhos de segurança, através de todos os seus elementos, buscar soluções para os conflitos. E isso é muito mais importante do que a gente analisar os conflitos em si, por exemplo. Por quê? Porque as guerras elas sempre fizeram parte da história. As guerras não acabaram, os índices não melhoraram. Por parte, a gente pode afirmar que sim, mas é muito mais importante a gente perceber que o futuro pode sim ser melhorado. E isso, como é que a gente vê isso? A gente tem, por exemplo, hoje, muito mais um repúdio às guerras, aos conflitos, do que existiam antes. Então, a gente tem, por exemplo, no caso da guerra da Ucrânia, a gente tem uma comoção internacional, uma comoção mundial, para buscar uma solução diplomática, uma solução que encontre a paz, por exemplo. Então, a gente sempre vai ter guerras, e sempre vai ter conflitos. E por mais que, a não ser que você pense numa utopia, esse conflito sempre vai acontecer. O importante é que esses conflitos sejam debatidos sempre e que sejam repudiados quando encontram soluções violentas e que eles aconteçam de maneiras menos agressivas e menos violentas, como foi no caso da Segunda Guerra Mundial. A gente não tem hoje mais uma Segunda Guerra Mundial acontecendo. A gente não tem mais bombas atômicas sendo utilizadas. E isso sim é um índice que mostra que existe um progresso para o futuro. A gente tem, por exemplo, a Guerra Fria, que proporcionava fome em várias partes do mundo, e a gente não tem mais isso. Esses conflitos eles estão diminuídos. Queria fazer um POI? Além disso, a gente tem também a preocupação com encontrar avanços, e avanços em vários quesitos. Então, a gente tem, além de tudo isso que eu falei, a questão ambiental que vocês citaram, a gente tem as COPs sendo debatidas, coisas que não aconteciam antes. E é isso que é importante, você perceber que coisas que não aconteciam antes, esses debates, eles estão acontecendo. E isso é, sim, um caminho para melhorar no futuro.
Então, a gente pode afirmar que a humanidade está, sim, no caminho para melhorar, porque existe, de maneira geral, essa preocupação maior em todos esses quesitos que eu já falei e que eu vou continuar falando. Então, por exemplo, coisas que não aconteciam tanta frequência antes, que eram esses debates, por exemplo, das COPs, que eu falei, que são as conferências das partes, que buscam debater toda essa questão ambiental, a gente não tinha isso. E hoje, por mais que esses índices não tenham ainda melhorado, é importante perceber que esses índices mostram o presente, e a gente está debatendo do futuro. Então, é importante perceber que esses índices, por mais que esses índices não tenham melhorado ainda, eles estão no caminho para melhorar. Por mais que você possa afirmar que não, mas a gente tem, sim, muito mais preocupação, a gente tem mais jovens envolvidos, isso é muito importante, a gente tem mais debates, tem mais organizações mundiais que buscam a paz, que buscam melhorias na questão climática, e tudo isso é muito mais importante do que você olhar esses índices sociais, essas coisas, porque eles estão sim no caminho para melhorar, e a gente pode afirmar isso através de tudo isso que eu acabei de falar. Além disso, eu queria exemplificar tudo isso através, por exemplo, da questão da comoção internacional, comoção mundial, com a questão da pandemia. Então, na pandemia, a gente viu índices piorando, índices de saúde, índices de pobreza, mas o importante é a gente perceber um outro fator, que que a gente tem no cenário internacional, isso exemplifica isso tudo que eu estou falando, a preocupação com desenvolver uma vacina. Então, a gente viu que quando a humanidade esteve disposta a dedicar todos os seus recursos, todas as suas questões, toda a sua capacidade intelectual, sua capacidade ociosa, para buscar encontrar soluções, para buscar encontrar uma solução imediata, que era a vacina, isso deu certo. E a gente viu uma vacina que foi eficaz, que não trouxe tantas repercussões, não trouxe tantas consequências negativas, uma vacina que veio rapidamente, que veio de forma eficiente. E a gente vê, por exemplo, no caso da China, dos outros países desenvolvidos, o desenvolvimento de, por exemplo, de hospitais ou de outras instalações, qualquer outros elementos que fossem ajudar isso, e isso aconteceu. E por isso que a gente pode afirmar que a humanidade está, sim, num caminho para melhorar.